Participar conosco no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Doutor Fábio Watanabe conosco, aqui, urologista. Como o senhor está? Prazer, viu? Muito obrigado pela presença. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade, obrigado à Unimed. E vamos aí tirar algumas dúvidas aí sobre a urologia. Vamos lá. Olha, você pode participar conosco. 25 34 12 34, 25 34 12 34. Você participa conosco através do telefone. Ou, se você preferir, você pode participar também pelo WhatsApp. 019 99141 1048. Doutor, bom, falando um pouquinho da saúde, a saúde masculina, né? A mulher, a gente sabe disso, ela começa muito cedo, né? Aí a ginecologista. Por que o homem demora tanto, doutor? Ele só vai quando aparece algum problema, quando criança, assim, a mãe leva, mas depois ele esquece. Aí quando aparece algum problema, eu acho que é tão importante a ginecologista para a gente saber também, enfim, há uma demora, não há? Não, é uma pergunta perfeita. Isso realmente acontece no Brasil. Em outros países desenvolvidos, isso não é frequente. Mas realmente no Brasil a mulher procura ajuda, a mulher se preocupa, a mulher procura prevenção e o homem não, né? E poucos homens sabem que o urologista é o médico do homem. Correto. Né? Assim como o ginecologista é o médico da mulher, o urologista é o médico do homem. Mas isso, com os anos, né, os últimos anos, vem mudando um pouco essa característica. Os homens aparecem mais ao consultório, perderam um pouco aquele medo do urologista, do toque retal. Sim. Isso está mudando bastante, mas é uma perfeita colocação mesmo. Acho que os homens têm que se conscientizar mais e realmente procurar um tratamento ou mesmo a prevenção. A mesma prevenção, que é o ideal, né? É o ideal. Ó, estamos ao vivo aqui, Dr. Fábio Watanabe conosco, urologista lá da Unimed, né? No nosso quadro, trazendo informações para você. Quer participar conosco? 25 34 1234 ou então também através do nosso WhatsApp 99141 1048. Pergunta, pois não, Maria, diga. Na verdade é um comentário. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite. O Fernando está aqui conosco, ele manda um alô aqui, diz que o doutor é um ótimo profissional, né? Muito bom profissional. Ele diz que é conveniado da Unimed. Perfeito. Fez uma cirurgia com ele e a esposa justamente trabalha lá com vocês. Que bacana, hein? Na Unimed. Aqui. Obrigado, o Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. Doutor, queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessa reposição hormonal masculina, né? É uma novidade? Na verdade não, né? A reposição hormonal masculina, ela é muito importante, muda a qualidade de vida do homem e nesses últimos anos vem criando um conceito de que o homem precisa também da reposição, né? Cerca de 25% dos homens com mais de 50 anos, eles vão precisar da reposição, né? Isso já é estudado, a gente sabe dos índices, mas poucos deles sabem que precisam da reposição hormonal. Para isso, ele tem que procurar um especialista para saber se realmente ele vai precisar ou não da reposição, né? Perfeito. Estamos ao vivo, pode fazer sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp e através do telefone. Doutor, a questão da infecção, que é algo comum, né? Creio que é mais comum para as mulheres, a infecção urinária, do que para o homem, né? Por que aparece a infecção urinária, doutor? É algo externo que vem ou o próprio organismo ele acaba desenvolvendo através de alguma bactéria? Enfim, queria que entender um pouquinho isso. E até uma questão pessoal também, que eu tenho pedra no rim e toda vez que eu tenho a crise, graças a Deus há muito tempo que eu não tenho, mas quando eu tenho, sempre vem associado com a infecção urinária. É ótimo a gente falar sobre infecção urinária. Primeiramente porque a infecção urinária é a patologia mais frequente nos consultórios urológicos, né? E acomete muito mais mulheres do que homens, cerca de 20 vezes mais mulheres, né? A anatomia explica isso, eu vou falar rapidamente. Mas para você diferenciar, porque às vezes o homem, a mulher, a população em geral acha que o urologista é o médico do homem. Mas na verdade a gente acaba atendendo mais mulheres do que o homem no consultório por conta da patologia infecção urinária, né? Que tem muito mais prevalência na mulher. O que é a infecção urinária? A infecção urinária é uma infecção do trato urinário, né? Genericamente a gente chama de infecção do trato urinário, infecção urinária, e ela
Quando se acomete a bexiga, ela é a cistite. Quando acomete o rim, ela é a pielonefrite. Okay. Quando acomete a próstata, é a prostatite. Quando acomete a uretra, é a uretrite. Ela pode migrar de uma para outra, doutora? Pode começar Sim, pode começar com uma infecção baixa, que a gente chama de cistite, e ela pode virar uma infecção alta, porque ela sobe para o rim, né? E é essa a etiologia da infecção urinária que você me perguntou. A infecção urinária é uma infecção ascendente, ou seja, ela sobe, né? Normalmente ela entra pela uretra, né? Pela uretra feminina ou masculina, vai para a bexiga, e da bexiga ela pode acometer a próstata, pode acometer a uretra, pode acometer os rins. Então, essa que é a via de entrada desse patógeno. Normalmente são bactérias que estão no nosso trato gastrointestinal, no nosso intestino, são das fezes. 90% delas são provenientes de bactérias das fezes, né? E o principal agente etiológico é uma bactéria que é a Escherichia coli. Em 90% dos casos é a Escherichia coli. Mas também pode ser infecções por fungo, por tanto fungos, bactérias, vírus, pode ser por todos esses agentes etiológicos. Agora, o perigo de você não tratar, né? A infecção, ela é sintomática ou não, doutor? Quer dizer, ela tem, né? A pessoa acaba tendo febre, dores, mas já teve caso, por exemplo, né? Que eu conheço pessoas que estavam com a infecção e não sabia. Sim. Ao ir pela rotina de ir ao médico, o médico pediu e constatou ali, olha, você está com infecção, mas não teve sintomas. Isso acontece, né? Sim, acontece frequentemente, e esse é um grande problema, né? As infecções que a gente fala simples, infecções urinárias baixas, principalmente as cistites, elas às vezes não causam sintomas. E esses são os perigos, porque a paciente não procura, né? Principalmente nas grávidas isso pode acontecer, e ela não procura, e essa infecção vai se proliferando e vai crescendo. Quando ela vai procurar um especialista, essa infecção ela já se alastrou, ela já e aí é o perigo. Corpo. E aí é o perigo, né? Normalmente a infecção urinária ela vem com alguns sintomas, como a disúria, que é a dor ao urinar, né? A queimação ao urinar, o aumento da frequência urinária, que chama-se polaciúria, né? A cor da urina ela pode ficar mais escura, o odor fica mais fétido, né? Pode vir acompanhado de grumos, que são algumas... quando você olha no vaso branco ali, alguns filamentos esbranquiçados, né? E pode vir acompanhado de sangue também, né? Isso pode acontecer. Então, qualquer um desses sintomas que notar, procurar o especialista, procurar um urologista para fazer o exame de urina. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, tem mais perguntas chegando agora. É pelo WhatsApp, né, Maria? Pelo WhatsApp, doutor. A Carla, é uma questão de sintoma também, como o senhor colocou, né? Ela diz que tem cólica renal e às vezes acontece de sair um pouco de sangue na urina. Ela quer saber se isso é uma preocupação, se é perigoso. Sim, o cálculo renal é uma outra etiologia que pode formar uma infecção. Então, não se sabe ao certo se o cálculo pode causar infecção ou a infecção pode gerar o cálculo. Na verdade, as duas coisas podem acontecer, são uma via de duas mãos aí. Mas realmente, um paciente que tem cálculo renal, ele tem mais chances de ter infecção urinária. E com certeza, quando ele apresenta uma hematúria, que é o sangramento na urina, esse paciente tem que ficar mais preocupado, sim, e procurar um médico para fazer os seus exames e fazer o diagnóstico correto. Doutor, além de procurar o médico, a gente tem algumas alternativas, assim dizendo, que vem lá dos nossos avós, né? Eu lembro da minha avó que ela falou, olha, está com infecção, folha de abacateiro, fazer o chazinho com a folha de abacateiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses chás, né, que os antigos davam para nós. E o meu pai, por exemplo, ele sempre tratou a infecção urinária, não teve muitas vezes, sempre com folha de abacate seca, né? De fato, funciona isso? Eu creio assim, né, que tem que se procurar um especialista para tratar a bactéria, né? Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para nós. Na verdade, essas crendices populares estão espalhadas, enraizadas no nosso país. Realmente isso acontece bastante. Mas esses chás milagrosos, na verdade, é o aumento de ingesta hídrica. Então, realmente, quando os pacientes me procuram e falam, doutor, se eu tomar mais chá, eu posso prevenir infecção, posso prevenir a formação de cálculo? Eu falo, sim, pode prevenir, não deixe de tomar. Mas não esquece de colocar bastante água no chá. Porque
Porque o que realmente está ajudando a prevenção é a ingesta hídrica, é o aumento da ingesta hídrica. Quer dizer, com isso você vai se livrando, vai se livrando da bactéria. Exatamente. Então, quanto mais, um dos tratamentos, que é o tratamento clínico, é o aumento da ingesta hídrica. Então, quanto mais água você tomar, né, pelo menos de 2 a 3 litros ao dia, perfeito, você vai produzir mais urina e vai eliminar aquelas bactérias se for uma infecção simples. Se não, é claro que vai ter que usar mão de antibióticos né? Guiados por uma urocultura, que é o exame onde a gente vai ver quais são os patógenos que estão causando a infecção. Já associado a isso, há como prevenir a infecção, né? O senhor falou que é uma questão aí, todo mundo pega, enfim, as mulheres mais do que os homens, mas tem como prevenir? Como é que eu posso prevenir, né? Uma vez não me lembro quem foi, não sei se foi acho que foi uma tia da Maria conversando um pouquinho, que ela foi orientada assim, a não usar tanto calça jeans. Sim. Tem a ver a questão de usar muito calça jeans para as mulheres? Sim. Tem a ver isso, doutor? Então, a prevenção realmente tem mulheres que sofrem muito com essa patologia. Então, tem mulheres que têm cistites, infecções de repetição. E as orientações que a gente dá no consultório realmente são essas. Então, primeiramente, como falei anteriormente, aumentar a ingesta hídrica, sim, tomar mais água. Que serve como prevenção, né? Que serve como prevenção, né? Segundo, não segurar a urina, não segurar xixi. Então, pelo menos de 3 em 3 horas, por mais que você não esteja explodindo, não esteja com vontade, vai ao banheiro e esvazia a sua urina. Porque quando a gente segura muito a urina, é um recipiente, se forma um ambiente para a proliferação bacteriana. Então, não pode segurar a urina. Terceiro, mulheres em idade sexual, prevenir no ato sexual. Então, antes de iniciar um ato sexual, fazer xixi, depois do ato sexual, fazer xixi, tomar banho. Eu sempre oriento isso no consultório. No limpar, né, nas fezes e mesmo na urina, sempre passar o papel de baixo para cima, certo, puxando, né? E depois limpar com água, né? Na verdade, o papel higiênico ele não serve para limpar nada, ele só serve para tirar o excesso. Perfeito. O que realmente limpa é a água, né? Tanto para a urina e quanto para a fezes. Então, o importante é estar fazendo a limpeza com a água. Isso vai ajudar, sim, a prevenção de urina. Perfeito. A prevenção de infecção urinária. Estamos ao vivo aqui, o Dr. Fábio Watanabe, que ele é do Hospital Unimed Piracicaba. Tem pergunta chegando para nós? Diga, Maria, vai lá. Tem sim, aqui pelo WhatsApp, a Bernadette, doutora, ela quer saber o que seria hiperplasia e já pergunta se é alguma coisa grave. Hiperplasia. Na verdade, hiperplasia genericamente é um aumento de alguma glândula, é um aumento, né? Então a gente tem hiperplasias de várias coisas, né? Várias glândulas, vários órgãos, né? Mas no caso aqui, provavelmente ela deve estar falando em hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. Quando acontece o aumento da próstata, ele causa uma obstrução, uma dificuldade da saída da urina da bexiga, e isso é um fator que aumenta o número de infecções exatamente por esse fator obstrutivo que a hiperplasia prostática causa na saída da urina. Perfeito. Olha, a gente vai para o intervalo aqui, é rapidinho o intervalo. Vamos falar ainda sobre a questão da cólica renal. Você já sofreu com cólica? Dizem que é uma das maiores dores. Eu aprovo, é uma das maiores dores. Tem como prevenir a questão do cálculo? Algum alimento pode provocar o cálculo? E a água de Piracicaba, será que provoca o cálculo renal? Vamos para o intervalo. Essas respostas o Dr. Fábio vai nos responder aqui ao vivo. Depois do intervalo, é rapidinho, não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba. Agora estamos no nosso quadro Saúde, agora oferecimento da Unimed Piracicaba.
Doutor, eu tinha feito a pergunta, né, a questão da cólica renal, é sem sombra de dúvida a maior dor que existe, né, levando em consideração para quem tem pedra no rim. Sim, sim. Na verdade, eu não vou dizer que é a maior, mas com certeza que a cara do nosso amigo aqui mostra, realmente é uma dor bem grande. Os pacientes que têm cólica renal realmente referem que a dor ela é comparável a um parto, comparável a uma fratura óssea, realmente é uma dor bem grande. Agora, doutor, algo provoca, eu digo algo externo, alimentação, isso é mito ou é verdade? Come muito queijo, acaba tendo, toma muito leite, acaba tendo pedra nos rins. É real isso ou isso é um mito? Não tem um alimento que está associado à fabricação de pedras no rim? Na verdade, não é um mito, não. Ok. Mas o que mais ajuda na formação, na etiologia da formação do cálculo, é a hereditariedade. Ou seja, se o paciente tem nos genes dele e na família que ele vai ter cálculo renal, não há o que você faça, né, que ele vai prevenir isso aí. Ele pode tentar ajudar com bastante ingesta hídrica e tudo mais. Mas se ele vai ter geneticamente, ele vai ter. Mas existem alguns alimentos, sim, que podem ajudar na formação de cálculos, né? Mas aí você tem que fazer uma avaliação metabólica do organismo desse paciente, avaliando citrato, oxalato, ácido úrico, tanto no sangue como na urina, fósforo, cálcio. Então, para você saber quais os tipos de alimento que esse paciente não vai poder ingerir, né? No caso de um cálcio muito alto, você tem que evitar leite, derivados do leite, tomate, né? Muita gente tomando cálcio para os ossos, por causa da osteoporose, então pode aumentar também, né? E ácido úrico, por exemplo, os pacientes que formam cálculos de ácido úrico, que são cálculos mais moles, tem que evitar alimentos ricos em ácido úrico, né? Peixes pequenos, sardinha, crustáceos, carne, né? Então, o que sabe-se é que a proteína de origem animal é um fator ao aumento da ingesta disso de formação de cálculo. Perfeito. Tem pergunta chegando para nós? Pois não, Maria, diga. Tem sim, doutor. O Edivaldo, ele disse que está com 55 anos e gostaria de saber se pela idade é preciso fazer a reposição hormonal, né? E quais são os sintomas, assim, da falta dos hormônios? Né? Já quero aproveitar, né? Eu estou falando um pouquinho até da Unimed, né? A questão dos especialistas, falando um pouco disso, da reposição hormonal masculina, que eu acho que é um assunto interessante, e falando também da questão da cirurgia a laser, né? Para a gente se referir um pouco aí a toda a estrutura e toda a equipe que está à disposição na Unimed Piracicaba. Pois não. Perfeito. A reposição hormonal não é o tema que nós estamos discutindo hoje, mas realmente 55 anos, se ele tiver sintomas, ele deve procurar, e esses sintomas são cansaço, dificuldade de ereção, de perda da libido, perda da vontade de fazer as coisas, uma queda na qualidade de vida desse paciente com perda de memória, um paciente mais deprimido. Então ele deve procurar o urologista para fazer os exames para ver se tem a necessidade da reposição. Não necessariamente por conta da idade dele, ele vai ter necessidade. Aquilo que eu falei antes, 25% dos homens acima de 50 anos vão ter necessidade de reposição, né? Apenas 25% deles. Perfeito. Perfeito. Estamos aqui, então, o Dr. Fábio Watanabe, urologista, especialista em cirurgia a laser e reposição hormonal masculina. Você tem alguma pergunta, pode participar conosco, 2534-1234, ou então pelo WhatsApp também, você pode ligar para nós e participar ao vivo. Voltando um pouquinho das cólicas renais, né? Buscopan é o grande amigo para quem tem, eu não sei nem quantos vidrinhos de Buscopan. A gente sabe, por exemplo, que o que me alivia, doutor, falando assim diretamente, posso ter o Buscopan que vai um pouquinho aliviar, mas na hora da cólica o que me alivia é justamente estar no hospital, tomando soro e sendo tratado. Tem algum outro tratamento fora esse, doutor, que possa amenizar? Porque na hora da crise é o hospital, é a maca, é o doutor em cima ali aplicando medicamento. Não tem o quê, né? É, isso mesmo. A cólica renal, ela tem vários tipos de tratamento, obviamente, né? Tem o tratamento clínico, né? Onde a gente
Para você ter uma ideia, 80% dos cálculos são menores do que 0,5 centímetros e são eliminados espontaneamente pelo nosso corpo, fazendo ou não fazendo medicação, indo ou não indo ao médico, a gente consegue eliminar esses cálculos espontaneamente. Só que existem outra porcentagem aí de pacientes que vão ter que procurar um serviço médico. Inicialmente, realmente, nós entramos com uma medicação, né? Quando é no hospital endovenosa, quando é em casa por via oral. E o Buscopan, o anti-inflamatório, os analgésicos estão aí para nos auxiliar no controle da dor, né, desses pacientes. Existem remédios que dilatam o ureter, que é onde sai, onde facilita, né? E tirando o tratamento clínico expectante, que a gente tenta esperar esse cálculo eliminar espontaneamente, nós temos outros tratamentos, como aqui, por exemplo, a gente pode ver uma máquina de litotripsia extracorpórea, onde por ondas de choque, são ondas de choque, elas vibram o cálculo dentro do rim ou no ureter e ajudam a fragmentar esses cálculos para que eles possam ser eliminados pelo sistema urinário, né? Esse é um dos métodos que podemos fazer e temos disponíveis na Unimed, né? Tirando o tratamento por litotripsia extracorpórea, temos os tratamentos cirúrgicos, né? Temos aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui um aparelho de ureteroscopia flexível, né? Onde aqui a gente tem uma fonte de laser, essa aqui é a fonte de laser, uma fonte de luz para iluminar o canal, e aqui um canal de trabalho onde a gente pode pescar e pegar esse cálculo para retirar. Né? Agora, doutor, aqui tem uma fonte de luz, ou seja, você acompanha isso aqui via a TV, uma câmera mesmo, uma né? Câmera. A câmera está nos mostrando onde está o cálculo, e o cálculo pode ser fragmentado com um laser que está disponível no hospital da Unimed, né? Fazemos bastante cirurgias dessas lá no hospital. Correto. Ou então, depois que você quebra o fragmento, se ficar algum fragmento maior, a gente pode retirar com a sonda. Isso é uma sonda de Dórmia, onde a gente laça, envolve o cálculo e retira. Pelo canal do ureter. Agora, doutor, um paciente da Unimed que faz essa cirurgia, essa pequena operação aqui, quanto tempo para ele se recuperar? Isso é no dia? Como é que funciona? Hoje em dia, as cirurgias urológicas, e em modo geral, estão muito modernas. Correto. Então, essa cirurgia, por exemplo, a gente pode fazer pela manhã e o paciente ir embora à tarde. Maravilha. Né? Então, maravilha. Hoje não necessitamos mais fazer aqueles cortes grandes, gigantes, que a gente vê nas pessoas mais velhas, aqueles cortes grandes que doem bastante. E tal. Então, hoje a gente consegue fazer tudo por dentro do canal, né? Entrando pelo canal da urina, né? Correto. No homem pelo pênis, na mulher pela uretra. Perfeito. E subindo o canal do ureter, né? E indo lá dentro do rim e até tratando cálculos dentro do rim, né? Podemos tratar cálculos no rim, no ureter ou na própria bexiga com esse aparelho, né? O senhor sabe que eu estava já com a cirurgia marcada, né? Para ser feita. E foi incrível que eu fiquei com tanto pavor, né, medo, né, mas a dor era tanta, mas falou, não tem jeito, né, tu vai ter que fazer a cirurgia. 2 horas depois, eu estava já preparado, 2 horas antes da cirurgia, consegui expelir a pedra. É o medo. O medo também ajuda, né? Ajuda. Fez sair a pedra, graças a Deus. Ele falou, que maravilha, não? Que maravilha. O seu caso é só internar que já sai, já. Aqui nós temos um exemplo do laser. Então, aquela é a visão que a gente tem num corte sagital, e aqui a gente está mostrando aqui o que realmente nós vemos na câmera do aparelho de ureterorreno flexível, que aqui é a visão que nós temos do cálculo, e aqui a fibra de laser, onde a gente direciona o ponto no cálculo e vai fragmentando. Aqui a gente consegue ver uma cratera formando no cálculo para que ele fragmente e a gente consiga retirar. Doutor, aqui, por exemplo, é uma foto real, correto? É uma foto real. Então, olha só, a pedra é muito parecida com a pedra que eu expeli mesmo. Ela tinha essa cor meio de ouro, assim, cheio de ponto, como se fosse um açúcar cristal. Isso. Ela vem raspando e isso dá aquela dor tremenda, né? Sem dúvida. Quer dizer, então, hoje, o que é mais usado, além do sistema de vibração, né, que acaba destruindo a pedra, esse sistema também é muito usado, é o mais prático, né?
Na verdade, aqui, quando cálculos estão impactados e quando esses cálculos não saem, a gente tem que abrir mão desses recursos que são os tratamentos... Isso é um perigo, né, doutor? Porque isso aqui está bloqueando totalmente a saída da urina. Está bloqueando a urina, a urina está sendo acumulada toda para trás, podendo gerar infecções para cima, no rim, podendo dar pielonefrite, podendo causar até uma sepse urinária, né? Causando uma insuficiência renal aguda. Realmente é um quadro que deve ser levado muito em consideração. Qualquer tipo de problema que tem, os detalhes que o doutor está colocando, o doutor Fábio está colocando para nós, tem que procurar um especialista. Estamos ao vivo aqui com o programa Piracicaba Agora, é o quadro Saúde Agora, da Unimed, doutor Fábio Watanabe, urologista especialista em cirurgia, laser e reposição hormonal masculina. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp. Diga, Maria. Tem sim. Doutor, o Periquito, ele quer saber qual o pH ideal da água para beber de uma pessoa que tem cálculos nos rins. Olha só, faz diferença realmente, doutor? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Excelente pergunta, excelente pergunta. O pH da água, normalmente, ela tem que ser neutra. Porém, nós temos cálculos que preferem o meio ácido, e temos cálculos que preferem o meio básico. Então, depende muito do tipo de cálculo que esse paciente tem. Se ele tem cálculos mais ácidos, ele tem que tomar águas mais básicas, né? Mais puxando para o alcalino, né? Se ele tem cálculos que são mais alcalinos, ele tem que tomar água puxando para a acidez, né? Então, na verdade... É uma excelente pergunta, porém não dá para responder exatamente para ele. Ele tem que fazer uma avaliação metabólica. Cada indivíduo tem sua... Exatamente, para saber qual é o tipo melhor, o tipo ideal para ele. Cada caso é um caso, realmente. Aqui você está achando que foi pego lá na praia, né? Não parece? Não parece? Exato. Os corais, são pedras, né, doutor? Exato. Aqui a gente tem uma variedade enorme de cálculos aqui. E interessante aqui... que a gente tem desde cálculos coraliformes, porque exatamente... Referência do coral. Referência do coral, que aqui é o formato do rim, né? Então aqui é a pelve renal e aqui são os cálices renais, né? Este também, aqui é a pelve renal, né? Aqui são os cálices dá pra ver bem, renais, né? E aqui já é a saída... Olha, misturou totalmente, né? Indo por ureter. Então esse cálculo está bem desenhando o que é o sistema urinário ali em cima, né? Aqui temos cálculos... aqui provavelmente um cálculo de bexiga, um cálculo grande, de formato ovalado, que normalmente acontece em pacientes hiperplásicos, que têm uma próstata grande, obstrutiva, e vão formando cálculos dentro da bexiga. Né? Então esse aqui é um cálculo muito parecido com o cálculo de bexiga, né? Aqui temos cálculos menores, né? Que são cálculos que normalmente se impactam no ureter, que é o canal que traz a urina do rim até a bexiga, né? Esses cálculos são os que mais doem, são menores, mas são os que mais doem. Porque eles são os que impactam e que obstruem o canal que traz a urina para a bexiga. Então esses cálculos acabam doendo muito mais do que um cálculo deste, por exemplo, né? E temos cálculos de diversos tamanhos aqui que a gente consegue ver. Aqui temos um duplo J, que é um catéter que a gente coloca do rim até a bexiga para proteger e para ajudar no fluxo urinário. Aqui provavelmente é um duplo J esquecido, que é uma coisa também que a gente tem que ficar sempre preocupado, onde ele calcificou aqui na ponta, pode ver aqui, na ponta o cálculo cresceu em volta do catéter. Né? Então aqui tem diversos tipos de cálculo que a gente enfrenta todo dia lá no Hospital da Unimed. Todo dia. Olha, tem uma pergunta chegando? Diga, Maria. Pois não, diga. Vamos fazer, Ana? Pode ser? Deixa eu só... Estou com o tempo estourado aqui, mas dá mais uma pergunta, vai lá. Dá tempo? Olha, a Edna, doutora, ela quer saber se ela precisa tomar cálcio. Ela diz que tem 44 anos, não consegue tomar leite e também raramente come queijo, pois desenvolveu intolerância à lactose, né? Eu perguntei se ela tem cálculo nos rins, ela diz que tem no rim esquerdo. Então, a gente acabou de comentar isso. Se os cálculos dela forem por conta de oxalato de cálcio, ela não deve tomar esse cálcio. É o contrário, ela não deve. Né? Se for esse caso. Porém, a gente tem que ver qual que é o caso exatamente dela.
Por outro lado, tem os pacientes que precisam tomar cálcio por conta de uma osteopenia, uma osteoporose. Então, você vê que é uma balança, né? Você melhora um lado, pode piorar outro, então realmente o médico tem que estar a par das outras patologias. O paciente não é uma doença só, o paciente é um todo e a gente tem que tratar o paciente como um todo sempre, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que se investigar, por isso tem que procurar um médico, Sem procurar dúvida. o hospital e passar pela avaliação. Né? Se existisse receita de bolo, Ia ser tava fácil, fácil. né? E Tava aquilo, né? É fácil. muito comum isso, o que serve para ele, o Fábio aqui resolveu para ele, então vou fazer a mesma coisa, e não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? Não é, infelizmente não. Perfeito. Dr. Fábio Watanabe, ele que é urologista, especialista em cirurgia, laser e reposição hormonal do Hospital Unimed. O Fábio atende o Hospital Unimed, pode encontrar com ele com toda certeza lá na Unimed Piracicaba. Fábio, prazer conhecê-lo, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Vamos voltar aqui para falar outros assuntos também, a respeito até da questão da próstata, que é algo que a gente tem que sempre falar aqui, chamando atenção, né? Sem dúvida, estou à disposição. Legal. Temos aí vários assuntos na urologia, câncer de próstata, reposição hormonal, que foi bastante perguntado, apesar de não ser o tema, né? Mas podemos falar de tudo isso sem problema nenhum, é um prazer. Valeu, obrigado, viu? Mais uma vez, prazer. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba.